Pesquisas mostram: os evangélicos são maioria de classe pobre. E por esse motivo, têm buscado cada vez mais as igrejas neopentecostais, aquelas que pregam as bênçãos financeiras. Mas afinal, organizar as nossas finanças é da responsabilidade de Deus? Ou podemos, por meio de reeducação e técnicas, criar formas que melhorem nossas finanças familiares? Neste vídeo, vamos descobrir juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindos ao canal Investigador da Fé. E por que finança familiar cristã? Bem, é muito comum que o cristão, quando esteja com problemas sérios, principalmente financeiros, recorra a Deus para ter uma solução dos seus problemas. Mas até onde essa responsabilidade é de Deus? Vocês não sabem, mas venho de uma família muito pobre. Até meus 23 anos, moramos em casebres, casas de compensado e pedaços de madeira. Não tinha expectativa nenhuma de ter uma casa própria, muito menos um carro. E quando casei aos 28 anos, essa realidade não mudou. Moramos de aluguel em uma peça única, com um banheiro externo, até termos condições de pagarmos por 3 peças. Depois disso, foram ainda 7 anos trabalhando apenas para pagar contas, sem fazer um passeio, com um filho pequeno e só tendo condições de comprar roupas em brechós. Uma realidade hoje de muitos brasileiros e muitos deles cristãos. Foi só após os 36 anos que as coisas começaram a mudar. Veio a nossa casa grande, bem localizada, nosso primeiro carro, depois o segundo, e as coisas foram melhorando. E hoje, embora não seja rico, posso dizer que tenho tudo ao meu alcance, além de formações técnicas e superiores, um trabalho e uma excelente empresa na área de tecnologia que me permite trabalhar de casa, e hoje até meu filho de 11 anos tem o seu próprio notebook e telefone, coisa totalmente impensável na minha época. Mas como isso aconteceu? Um dia acordei e Deus tinha nos teleportado para dentro de uma casa? Ele fez surgir um carro e diplomas na parede? Foi Ele que colocou o dinheiro na conta, como algumas postagens da prosperidade garantem? O primeiro passo foi querer mudar de vida. Muitas pessoas querem mudar de vida sem esforço, o que leva muitos a frustrações e até mesmo a criminalidade. Lendo o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que encontrei na internet, comecei a entender que uma melhora financeira vem do planejamento, investimento e paciência. Na Bíblia, você vai achar os mesmos ensinamentos financeiros em Provérbios, capítulo 21, versículos 20, que fala sobre poupar e armazenar, e em Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 29, onde o próprio Jesus vai ensinar sobre planejamento financeiro antes de qualquer execução. E olha que até os grandes empresários e órgãos públicos erram feio nesse quesito. Mas para nós, pessoas humildes, precisamos fazer a seguinte pergunta: onde está indo o meu dinheiro? Parece uma pergunta boba, mas por muitos anos eu não sabia porque não sobrava nada, mesmo quando eu tinha certeza que ia sobrar uns 200 ou 300 reais no final do mês. Um valor suficiente para uma pessoa pobre passear todo mês, comprar uma peça de roupa ou pagar a parcela de um bom eletrodoméstico ou curso profissionalizante. Pois bem, nosso maior problema é não ter uma tabela mensal de contas. Na descrição tem uma tabela para você baixar, mas ela pode ser feita numa folha de caderno. A ideia da tabela é ter uma coluna com todos os gastos mensais, um para cada mês, colocando uma média dos 3 meses seguintes dos gastos fixos dos últimos meses. Por exemplo, se nos últimos meses a sua conta de luz veio entre 140 e 160 reais, preencha os 3 meses seguintes com o valor de 150 reais. Assim, você vai ter uma média. Preencha todos os gastos fixos e depois de um espaço em branco,
coloque o total de todas essas contas fixas. Em outra coluna ao lado, coloque tudo o que você recebe no mês, seja o salário fixo, pensão, valores de trabalhos extras e assim por diante. No final da folha, coloque como resultado o total de tudo que você recebe menos o total das contas fixas. E aí você vai ter a sua sobra do mês. Se o total de contas for maior do que você recebe, é o momento de analisar o parcelamento de alguma conta em valores menores, até que o resultado seja positivo. Coloque nos meses seguintes o valor dessas parcelas, porque agora elas se tornam contas fixas, e para que você saiba o quanto que vai ser gasto nos meses seguintes. Até aqui pode até parecer simples, e pode até ser que, como eu, você já esteja fazendo essa tabela há meses ou anos, e ela não esteja ajudando a controlar seus gastos, e eu sei o porquê. Certamente, você está cometendo o mesmo erro que eu cometi, deixando um grande detalhe de lado. E agora preste bem atenção. O maior problema do controle financeiro é não considerar os gastos diários ou semanais. Por exemplo, você anota os gastos fixos, mas vamos constantemente ao mercado, quando falta um leite, um pão, e sempre acabamos trazendo algo a mais, gastando entre 10 e 20 reais. E isso se repete durante as semanas. Como não temos o hábito e disciplina de anotar esses pequenos gastos, o que ocorre? Ao longo do mês, essas pequenas continhas acabam superando a média dos 200 reais. Basta você multiplicar o gasto de cada ida ao mercado pela quantidade de vezes que você foi ao mercado. Por exemplo, se você gastou em média 20 reais no mercado e foi ao mercado umas 15 vezes por mês, para 20 vezes 15, o resultado é 300 reais. Logo, se você achava que sobraria 400 no final do mês, vai sobrar 100. E você não vai nem saber por quê. Ou pior, se a ideia era sobrar 100 ou 200, você nem poderá pagar alguma das suas contas. E se o problema não for resolvido, isso vira uma bola de neve. Enquanto suas finanças estiverem assim, é importante evitar endividamentos. E diferente do que a maioria pensa, se endividar não é atrasar as contas ou deixar de pagar. Mas a partir do momento que você entra em um parcelamento de qualquer tipo, como uma TV nova, você já estará endividado até terminar de pagar as parcelas. Mudança de vida requer paciência. É preciso evitar endividamentos até que se possa ter uma sobra de 150 reais por mês por cada pessoa que trabalhe, o que pode levar a um prazo de meses, um ano ou mais, dependendo da disciplina. Mas, quando isso acontecer, será o momento de investir naquilo que vai aumentar a sua renda, um curso profissionalizante. Faça uma pesquisa dos cursos mais aproveitados pelo mercado de trabalho na sua região e dê preferência a cursos técnicos que hoje podem ser concluídos entre 1 a 2 anos e de forma online. Alguns deles têm a parcela de aproximadamente R$ 120 reais. Embora faculdades também já encontrem por esse valor mensal, o curso técnico, que ainda é muito procurado pelas empresas, poderá lhe dar um retorno de até 2 anos, diferente da faculdade, que pode levar de 3 a 5 anos só para concluir e mais outro tanto até entrar no mercado de trabalho. Depois de formado em um curso técnico, um novo emprego pode surgir em até 6 meses. E a partir daí, você já terá noção de como continuar a escalada em cursos superiores. É importante que você comece a ter um hábito de guardar mensalmente um valor mesmo que pequeno, como por exemplo 30 a 80 reais. Esse valor acumulado vai lhe dar 2 vantagens. Primeira, impedir que você passe sufoco com imprevistos, como conserto ou troca de algo que você não pode ficar sem, como uma geladeira, por exemplo. 2. Você terá maior poder de compra e economizar, dando valores de entrada em bens que você precise, como uma geladeira nova, pois entradas diminuem muito os juros e o valor das parcelas. Quando for ao supermercado, leve a calculadora somando cada produto que colocar no carrinho. Assim não corre o risco de comprar além do que pode. E fique também de olho no caixa.
É comum mercados não colocarem as promoções que você viu na prateleira ali no caixa e você pagar a mais do que foi anunciado. Minha esposa é campeã de pegar esses erros. Outra dica importante para as finanças: mude a forma de olhar as datas comemorativas. A mídia e o comércio se especializaram em fazer as pessoas caírem em endividamentos, principalmente por datas comemorativas, eliminando suas economias e fazendo que você não tenha condições quando precisar de algo emergente. Acostume-se a comprar pequenas lembranças e valorizar mais os momentos em família. Na Páscoa, por exemplo, compre pequenas quantidades de chocolate, já que 2 dias depois, os mesmos produtos serão vendidos por metade de preço nas mesmas lojas. Outra coisa importante, que não é nosso costume, é cuidar das notícias, verificar às vezes como está a economia. É comum que a televisão nos dê norte do que vai aumentar de preço, do que vai diminuir, e aí a gente cria um plano para que ou eu acumule um pouco do produto que vai aumentar, ou comece já a criar formas de utilizar menos. Vou lhe dar um exemplo: o óleo. Teve uma época que o óleo estava muito caro. O que nós fizemos? Nós começamos a comprar latas de banha de porco no mercado. Era muito mais barata, muito mais saudável e muito mais saborosa. E ficamos assim por um bom tempo. E ainda hoje continuamos comprando, porque é uma vantagem econômica, de saúde e de sabor. Pessoal, estamos falando aqui de uma verdadeira reeducação financeira, mas que em poucos anos realizará uma mudança real na sua vida. Raramente alguém vai mudar de vida sem criar formas de economizar e investir em formações profissionais. Claro que existem casos extraordinários como o de Silvio Santos, mas, por maior que seja a fé do cristão, a não ser que um parente próximo morra e deixe herança, Deus não fará aparecer dinheiro em sua conta. Por isso, orar achando que bênçãos financeiras cairão do céu não é algo que a Bíblia ensina. Afinal, no Novo Testamento, os mais santos eram os mais pobres, incluindo Jesus. Então assim, me perdoem, mas a teologia da prosperidade só funciona para pastores que recebem o seu dinheiro e cantores gospels que também enriquecem com o dinheiro da venda de CDs e de shows que saem do seu bolso e não de Deus, como a maioria afirma. Faça como Provérbios: economize. E então, como Jesus ensina, planeje com antecedência. Peço que aplique essas pequenas dicas e escreva aqui embaixo daqui a um tempo como está se saindo. E se precisar de uma ajuda, pode me chamar, que eu ajudo você a fazer uma planilha da melhor forma possível. Até Jesus ensina a planejar. Se estivermos em uma dificuldade financeira, porque na verdade não soubemos planejar, não podemos esperar que Deus resolva os problemas por nós. Deus não é o seu empregado. Amados irmãos, essas postagens que pregam que Deus vai lhe mandar dinheiro no momento que você quer, não faz sentido bíblico. Quando Jesus esteve no deserto, quem foi que ofereceu riquezas fáceis para ele? É isso que você quer? Precisamos ser gratos por aquilo que temos, pois como Paulo nos ensina, a graça nos basta. Precisamos ser estratégicos e com certeza Deus estará ao nosso lado. Amados, eu sei muito bem o que é pobreza, mas também sei que todas as coisas cooperam para o bem.